Alentejo Prometido. Henrique Raposo. Para as minhas avós, para as minhas filhas, para a Marta. Aonde pertencerei? De verdade e por inteiro, a parte nenhuma. A terra onde nasci tornou-se-me estranha como um teatro. Quando estou nela, tenho a ideia de que represento um papel. A outra, outro vivo há mais de meio século, dá-me por vezes a ideia de um navio que se afasta e me deixou no cais. Procurar outro poiso? Nem a idade me o permite, nem as amarras o deixariam. Porque é isso. Não pertenço, mas é muito forte o que me prende. J. Rentes de Carvalho. Well, once there was only dark. If you ask me, the light's winning. Nick Pisolato. Capítulo 1. 10:30 da manhã. Sábado, 20 de julho. Igreja de Vila Nova de Santo André, Santiago de Cacém. Quando chegámos, o casamento já tinha arrancado e o resto da família já estava dentro da igreja. Ou melhor, primas e tias estavam lá dentro. Tios e primos estavam cá fora. A teologia não corre forte na família. Dentro dos possíveis, o padre cumpriu o menu da manhã. Casar o primo Rafael, batizar o mesmíssimo Rafael e ainda batizar a filha do Rafael, fruto da união de facto, agora consagrada aos olhos da lei de Deus. No Alentejo, a igreja tem de ser assim, portátil e flexível ao jeito de uma promoção. E também é por isso que um casamento de alentejanos dentro de uma igreja é sempre um momento de humor involuntário. Se a igreja de Santo André é feia no exterior, é inóspita no interior. As paredes estão nuas e pintadas num branco marquise. Não há quadros, tapeçarias, estátuas ou ornamentos de madeira. Nada absorve o som. Todas as palavras fazem ricochete e a inevitável cacofonia de ecos torna impossível o trabalho do padre. Ele fala, mas ninguém ouve, o que não deixa de ser uma bênção para o típico auditório alentejano. Este não foi exceção. As tias estavam ali por cerimónia, não por piedade. As primas mais novas enchiam a boca num balão de tédio e dedilhavam mensagens no telemóvel com o habitual frenesim. Os namorados e amigas que ficaram em Loures, Santa Iria da Azóia, Queluz ou Lisboa tinham de ser informados minuto a minuto. As primas mais velhas tentavam controlar os gaiatos que haviam transformado os genuflexórios em pistas de carrinhos e os bancos em palcos de luta entre Playmobiles. Um dos gaiatos, no exato momento em que o padre invocou o Pai Nosso que estás no céu, resolveu limpar o nariz com um enorme denodo litúrgico, colocando de seguida o muco debaixo do banco. Não pude deixar de rir às gargalhadas. Os nossos casamentos sempre foram assim, caóticos e cómicos. Até era tradição repetir a seguinte cena. Quando o noivo iniciava os seus votos, juro amar-te e respeitar-te, os primos invadiam a igreja para gritar mentiroso ao aldrabão. Estas cenas não se repetem há anos, porque alguns casaram com mulheres católicas que têm emprestado outra gravidade às cerimónias. A minha mulher é um bom exemplo. Na primeira vez em que participou num casamento da família, a Ana não escondeu irritação perante o nosso desprezo histriónico pelo ritual. Se não acreditam, por que é que vêm casar à igreja? Perguntou revoltada. A igreja não é um salão de cerimónias ou um estúdio de fotografias. Hoje em dia já não se indigna, já está habituada à família pagã, que lhe calhou na fava teológica. Naquele sábado, em Santo André, limitou-se a encolher os ombros e a deixar cair aquele sorriso católico. Seremos salvos mesmo contra a nossa vontade, não é? Sorri de volta, dei-lhe um beijo e saí, deixando a cerimónia a meio. A nossa filha mais velha quis sair comigo, mas insisti para que ficasse. Cá fora, no pátio da igreja, andei a contar cabeças e só dei por uma falta. Uma falta grave, diga-se. A Margarida, a minha prima favorita, foi trabalhar para Lisboa no final dos anos 90, tornámos-nos amigos e confidentes, não havia há muito, porque está emigrada. Caminhei até à ponta do pátio para esclarecer a ausência junto do seu pai. Tinha tido problemas na ligação do avião. Talvez conseguisse chegar a Lisboa ao meio-dia, talvez aparecesse no copo de água à tardinha.
Resolvido o mistério, voltei ao centro do pátio onde o meu pai, o meu irmão, tios e primos falavam do Benfica, dos novos empregos pós-ressaca da crise, dos que continuavam no desemprego, do novo sistema de rega que poupa água, da casa de turismo rural que abriu na aldeia dos avós, da época balnear que já enchia as praias da zona, Lagoa, Mil Fontes, Porto Covo, São Torpes, da outra prima que tinha emigrado para as Áfricas, dos navios titânicos que hoje em dia aportam em Sines e das formas volumétricas de uma convidada da noiva. Não, a teologia não é o forte da família. O humor involuntário da cerimónia relaxou-me. Os últimos dias tinham sido de ansiedade. O copo de água ia ser na aldeia da família, um local que eu não visitava há 16 anos. Em 1999, quando já não podiam estar sozinhos, os meus avós saíram da aldeia e foram morar com os filhos, meu pai e tios, emigrados na Grande Lisboa. Desde essa altura, nunca mais senti vontade de voltar aos Foros da Pouca Sorte, o nome da aldeia situada no perímetro de São Domingos, uma das freguesias interiores de Santiago do Cacém. Na verdade, nunca mais senti vontade de voltar ao Alentejo. Mantive forte ligação com duas primas alentejanas, a Margarida e a Marta, mas esta dupla amizade não significou interesse pelo Alentejo. Nem a moda do turismo alentejano, que crescia imparável entre amigos lisboetas, me retirou deste torpor. Mas agora não tinha escapatória. O regresso estava a ser imposto pelo casamento do Rafael, um dos poucos primos que sempre viveu no Alentejo, visto que o seu pai, o tio Mário, não migrou para a Grande Lisboa. São contas fáceis de explicar. Os meus avós paternos tiveram 10 filhos entre 1939 e 1959. Em 1965, migraram para a cintura industrial de Lisboa, ou Margem Norte, Sacavém, Loures, Vila Franca de Xira, levando consigo os 8 filhos mais novos, meu pai incluído. Os 2 mais velhos, Francisco e Mário, ficaram no Alentejo porque já tinham casado. Em 1979, ano em que nasci, os avós regressaram à aldeia depois de casarem o meu tio mais novo em Santiria da Azóia. Em 1999, voltaram à Grande Lisboa para morrer. O avô Inácio morreu em 2004, a avó Diamantina em 2008. Estava ansioso porque sentia a óbvia ponta de traição. 16 anos é muito tempo. É quase metade do meu tempo de vida. Mas a verdade é que me habituei a fazer férias no Norte e sinto cada vez mais vontade de conhecer o Além-Mondego, Coimbra, Figueira, Costa Nova, Barra, Aveiro, Caminha, Melgaço, Porto, Bragança. Por outro lado, não sabia como é que a Ana, criatura do Norte, iria reagir ao Alentejo. Como quase toda a gente, ela encarava o Sul através de 2 lentes desfocadas: o neorrealismo do passado e a moda do turismo do presente. O Alentejo saltou do baleizão neorrealista para o mapa do escapismo burguês, mas o retrato continua a ser impreciso e dependente de 4 clichês: o silêncio, o calor, a planície, a alegada bondade do povo das aldeias. Como reagiria ela aos verdadeiros alentejanos? Para começo de conversa, devo dizer que escolhi a pior cidade possível para iniciar a apresentação. Vila Nova de Santo André não tem 1 grama da essência alentejana. Esta cidade, de 11 mil habitantes, é um dormitório igual a dezenas de outros dormitórios em redor de Lisboa. Se Vila Viçosa é um pedacinho de Viena de Áustria, Santo André é um pedacinho de Amadora ou de Velas. Até tem ar de bairro social. Quando ali se entra, o Alentejo fica à porta e só vemos fileiras de caixotes com 2 e 3 andares. No início dos anos 70, ainda antes do 25 de Abril, Vila Nova de Santo André foi construída de raiz para ser o dormitório do Complexo Industrial de Sines. Não há nada similar na história portuguesa. Santo André é a nossa pequena Brasília. Passados 40 anos, é isso que ainda incomoda: o ar artificial, geométrico e histórico da engenharia social. Os responsáveis aplicaram um modelo matemático a um pinhal, derrubaram os pinheiros, fizeram as extremas na areia e construíram os prédios que acolheram operários e retornados. Sim, retornados.
A par do Val da Amoreira, Barreiro, Santo André deve ser o único grande refúgio de retornados a sul do Tejo, o que torna esta cidade ainda mais exótica. É que, no Alentejo, o retornado está ao nível do gambuzino, com duas exceções. Todos os concelhos alentejanos tinham, nos anos 80, percentagens reduzidas de retornados na população total. A esmagadora maioria oscilava entre os 0% e 2,4% e alguns atingiam a marca de 2,5%, 4,9%. Quais eram as duas exceções? Os dois concelhos da minha família, Santiago do Cacém, devido a Santo André e Sines, a Babilónia local, ambos atingiam os 7,5%, 10%. Portanto, não é de espantar a inexistência de identidade alentejana nas pessoas de Santo André. Há uns anos, quando jogavam basquetebol, futebol ou hóquei contra os rivais de Grândola e Santiago, os miúdos de Santo André tinham um insulto reservado para os adversários. Vocês, pá, são alentejanos. E esta garotada nunca teve sotaque alentejano. Já falava a lisboeta nos anos 80 e 90. Não era por acaso que os meus pais desviavam a rota das férias desta estranha cidade. Talvez a mais alienígena do país. Santo André fica no Alentejo, mas não é Alentejo. Finalizada a cerimónia, formou-se o habitual comboio de carros em direção ao copo de água. Apitando as buzinas como loucos, saímos da Areia Branca de Santo André e entramos na Nacional 261. Pouco depois, já estávamos em Santiago de Cacém. Agora sim, a Ana podia ver uma cidade alentejana tradicional, pitoresca, com um passado orgânico de séculos. Servindo de Cicerone, o meu pai lá ia informando a nora. Gabou a escola onde a minha mãe fez o exame da 4ª classe. Elogiou as velhas casas senhoriais da avenida. Apontou o caminho que nos levaria mais tarde à casa da prima Marta, onde iríamos dormir. Invocou a presença do castelo lá em cima e do estádio Miróbriga à esquerda. A apresentação foi curta porque saímos de imediato da cidade em direção ao cerro que cerca Santiago a leste. Cerca Santiago e sempre cercou a minha imaginação. Esta paisagem assusta-me desde garoto. São curvas e contracurvas, altos e baixos, sempre rodeados por um arvoredo ralo e selvagem. É verdade que não tem a umidade e a densidade necessárias para impor a atmosfera fantasmagórica da Floresta Negra ou dos Cárpatos, mas o aspecto disforme e ressequido destes sobreiros e zambujeiros antiquíssimos cria uma aura de abandono. É uma paisagem pós ou pré-humana. 10 ou 15 minutos depois, o terreno readquiriu a planura habitual e alcançámos outra terra fundamental do meu estendal de memórias, São Domingos, a sede de freguesia da família. Esta aldeia é decorada por um pequeno rasto verde criado pela Ribeira de São Domingos, o curso d'água que vai desaguar na Ribeira de Campilhas, que, por sua vez, vai desaguar no Rio Sado, já em Alvalade, 15 km para o interior. Aproveitando as duas ribeiras, agentes locais conquistaram espaço ao deserto e produzem arroz do Sado em enormes pauís que emprestam um sorriso verde à paisagem, um sorriso verde e branco, porque os arrozais atraem um exército de cegonhas que massacra as rãs e os lagartos que se escondem no arroz. Deixando para trás este holocausto anfíbio, viramos para sul nos foros da Casa Nova, em direção aos foros da Pouca Sorte, a aldeia da família cujo perímetro emocional começa na barragem de Fonte Serna, o lago de água preta onde aprendi a nadar. A água é escura ao ponto de parecer uma mancha de petróleo arábico. Apesar de sinistra, a cor tem explicação simples. O chão desta região é areia negra. Não é terra, é areia. Areia tisnada como se fosse carvão. Esta escuridão anormal, quase pós-apocalíptica, sempre me transmitiu a sensação de que estávamos a entrar noutro tempo ou noutra dimensão. Passados 16 anos, a sensação de teleporte continua intacta. Ao atravessar a reta de 1,5 km entre a barragem e a aldeia, senti-me de novo autorizado a pensar no Alentejo enquanto espaço de fábula negra onde são possíveis pragas de Velho Testamento como as vagas de gafanhotos africanos que eu caçava com o mata-moscas da avó Diamantina.
Parámos o carro logo à entrada da aldeia, junto a um casão de tijoleira cinzenta sem reboco, o salão de bailes onde iria decorrer a festividade. Não parecia haver nada de novo na aldeia, a não ser uma casa de turismo rural muito apreciado por casais holandeses à procura de sexo debaixo de céu estrelado e cartazes de bailaricos com aspecto e caligrafia a Anselmo Ralph. Já não se diz acordeão ou acordeon, agora é accordion. Saímos do carro, esticámos os corpos cansados. Eram 2 da tarde e a esta hora o Alentejo não cheira nem soa a nada. O calor abafa tudo. Só sentimos o pó na garganta já devidamente terrincado e no rosto onde se junta ao suor para formar uma película pastosa que nos envolve como uma segunda pele. Foram 45 minutos e nem sequer saíste do mesmo conselho, dizia o meu pai para a Ana. Enquanto esperávamos pelos noivos, junto às mesas recheadas de presunto, chouriço, queijo de cabra e cerveja cristal, o meu velho continuou a esmagar a nora com as distâncias alentejanas, usando para o efeito a nossa viagem padrão dos anos 80 e 90, da pouca sorte até às praias, 36 km. Saímos daqui cedinho no nosso primeiro carro, um Fiat 127 azul escuro que tinha bancos de napa e um ronco maravilhoso quando se metia à quarta. Continuávamos a reta que vem da barragem, passávamos numa herdade chamada Terrazina e os foros da Caiada, passávamos por cima da ribeira de Campilhas e dos canais de rega, entrávamos na Nacional 262 em direção à costa, passávamos o Cercal onde comprávamos sumos e sandes, apanhávamos a Nacional 390, víamos a casa do filme Casa dos Espíritos e galgávamos mais uns quilómetros ouvindo aquele ronco italiano. Depois era só escolher a praia, São Torpes, ou Vila Nova, ou Furnas, ou Malhão. Durante minutos, o meu pai recordou esta epopeia com entusiasmo de garoto, falando até com as mãos, o que é raro. Sempre assumi que não ficávamos a passar férias junto ao mar porque não tínhamos dinheiro, mas depois de assistir a este raro entusiasmo oratório, percebi que não era bem assim. Nós ficávamos na pouca sorte, ou numa aldeia próxima, Bicos, porque o meu pai adorava vencer as distâncias numa espécie de vingança retroativa contra o Alentejo. No passado, quando o máximo de cavalagem à disposição era a burra da avó, Santiago do Cacém era um destino raro e a costa ficou por ver. O meu pai e irmãos viram o mar pela primeira vez quando, na rota do êxodo rural, cruzaram o Tejo no barco que apanharam em Cacilhas em 1965. As distâncias aqui eram mesmo inultrapassáveis. De Alvalade do Sado até Sines era um dia inteiro a cavalo. Foi pelo menos esse o tempo que Dom Miguel demorou no 3º dia da viagem entre Évora e Sines, onde embarcaria para o exílio. Em 1960, o meu pai vivia nesse mesmíssimo Alentejo de 1836. Para se perceber a sensação de claustrofobia gerada por este velho Alentejo sem acesso generalizado ao automóvel, convém assinalar que os meus tios que foram mobilizados para o ultramar encararam a guerra como fator de libertação. Muitos andaram nos matos onde zuniam balas de AK-47, mas ainda hoje falam da tropa como o melhor período das suas vidas. O meu pai não foi à guerra. Vingou-se das distâncias alentejanas de outra maneira, com o Fiat 127 e com os bólides bávaros que se seguiram no seu currículo automobilístico. Mais do que sinais de ascensão social perante outros homens, estes carros foram e são sinais de ascensão perante a paisagem alentejana. O copo de água foi igual a todos os copos de água dos últimos 25 anos. Batemos nos pratos com os talheres para exigir beijos aos noivos, colonizámos a máquina de tirar imperiais, bailámos ao som do acordeão, fizemos o 80º comboio humano para acompanhar o apito ao comboio e repetimos a partida sexual que pregamos aos noivos da família desde 1991, sem percebermos que a partida já não tem piada. Sim, em 1991, algemar os noivos no palco, oferecer um vibrador à noiva e dar o Kama Sutra ao noivo causava escândalo e risada. Mas em 2015, nada disto é subversivo, é apenas banal.
O país mudou. Perdemos a castidade coletiva com as noites da Playboy na SIC, início anos 90. Com o canal 18 da TV Cabo, final anos 90 e, claro, com a... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.